Olá, a aula de hoje será sobre padrões de software. A gente vai dar uma breve introdução sobre o tema, falar sobre o conceito de padrões de uma maneira geral e depois mais especificamente sobre padrões em software. A gente vai definir o que seria a ideia de sistemas de padrões e depois ver diversas aplicações desse conceito nas áreas de projeto, arquitetura e análise. Vamos falar também sobre os antipadrões, que é justamente o oposto dos padrões, né? E mostrar para vocês algumas aplicações práticas de como é que isso surge na área de desenvolvimento de software. E aí vamos concluir a aula com os principais conceitos. Bom, o curso inteiro nós estamos falando muito sobre desenvolvimento de software, né? E como é que a gente desenvolve software da melhor forma possível. Especificamente, a gente está preocupado com a questão de projeto. A gente já falou de vários princípios, inclusive principalmente pela questão da orientação a objetos, como encapsulamento, a decomposição, a abstração, coesão e acoplamento, só para citar alguns, né? Então, no fundo, a gente quer ensinar as pessoas a desenvolver software ensinando alguns princípios, portanto você pode aprendê-los e tentar aplicá-los, mas também ensinando uma série de regras, né? Regras essas que no fundo estão descritas através de algoritmos, através de estruturas de dados, né? Que não só nesse curso, mas outros cursos ao longo do curso vocês estão vendo, e a questão de linguagem de programação, que não deixa de ser a forma pela qual a gente faz a representação do nosso software. E a gente falou já nesse curso muito sobre a questão da reutilização, né? Tivemos uma aula especificamente sobre o tema. Portanto, a aula de hoje ela vai se concentrar em uma das formas de se fazer reutilização também, que é então chamada de padrões. Seria você poder reutilizar todo o conhecimento, né, que você tem sobre o desenvolvimento de software através de heurísticas, que são dicas quase, né, de como se desenvolver software, porém não de uma forma muito formal. E a gente vai estar apresentando hoje o que seriam os padrões e antipadrões, né? A aula de hoje é mais para apresentar os conceitos. Nas aulas seguintes, vocês vão ter exemplos concretos de que padrões seriam esses, especificamente no assunto do curso, que é projeto de software. Bom, a definição de padrão, na verdade, surgiu na área de arquitetura, e arquitetura não do ponto de vista de arquitetura de software, mas arquitetura mesmo, né? Quer dizer, a proposta foi desse Christopher Alexander, em 1979, onde ele percebeu que a construção de cidades, a construção de bairros, casas e prédios seguiam determinados padrões, determinados estilos, né, que ele começou então a determinar como padrões arquiteturais. A definição clássica do Christopher Alexander é essa que se encontra aqui, em que um padrão descreveria um problema, né, que ocorre diversas vezes no meio, né, no nosso meio, no caso ele estava olhando para as cidades, ele estava olhando para os bairros, né, e que inclui uma solução genérica para o mesmo, de tal forma que você pode usar aquela solução genérica de diversas maneiras, né, e nunca fazer de uma forma idêntica. É como se você conseguisse perceber uma determinada situação, um determinado problema e estabelecesse uma solução genérica para aquele problema. E toda vez que você conseguir identificar que você tem em mãos uma situação parecida com aquela, então você lança a mão da solução descrita pelos padrões, né, e, de alguma forma, instancia, né, transforma, adapta ela à sua realidade e, de certa forma, o que está se fazendo aqui não deixa de ser uma reutilização, né? De novo, a ideia aqui do Alexander era tratar dessas questões do ponto de vista de projetos arquitetônicos, né? Quer dizer, todo arquiteto poderia partir, então, dessa ideia, né, e do livro, que na verdade esse livro do Christopher Alexander, continha vários do que ele chamava dos padrões arquitetônicos dentro da arquitetura. Então, o arquiteto, dada uma situação, poderia olhar para aqueles problemas e soluções e adequá-los para a sua realidade. Portanto, ele estaria reutilizando fortemente um conhecimento sobre o projeto arquitetônico.
Obviamente, o pessoal de software viu essa ideia, achou interessante e trouxe para software. Então, o nosso foco aqui da aula vai ser como é que esse conceito de padrão que surgiu há décadas atrás, lá na arquitetura, pode ser trazido, pode ser adaptado para a área de software. Portanto, em termos históricos, né, desde da primeira proposta do Christoph Alexander, lá no final da década de 70, né, a primeira ideia de trazer padrões para a área de software foi de Cunningham e Beck, né, quando eles estavam trabalhando com o Smalltalk, portanto, no nível de linguagem de programação, eles percebiam que determinadas soluções eram dadas, né, de uma forma quase que idêntica ao mesmo problema. Na época, então, se usava muito a linguagem Smalltalk, né, foi uma das primeiras linguagens da orientação a objetos. Então, no fundo, houve até um nome, ao invés de se chamar padrões, se colocava muito a ideia de idiomas, né? Quando você estava trabalhando no nível de linguagem de programação, você detectar determinadas formações, conjuntos de sentenças, né, que se repetiam em função da solução de um dado problema, se dava o nome de idiomas, né? Então, isso foi no final da década de 80. Logo em seguida, vieram várias outras propostas que são até mais conhecidas do que essa primeira do Cunningham e Beck, que foi a ideia de padrões de projeto. O Gangle 4 foram 4 autores conhecidos na área, né, de orientação a objetos, olharam para uma série de sistemas que eles tinham desenvolvido em orientação a objetos, né, mais especificamente até C++, e viram uma série de soluções que se repetiam em diversas aplicações. E aí descreveram, então, todas essas soluções, né, e os problemas relacionados com esse conceito de padrão, né? Então, virou o padrão de projeto. Hoje em dia é um livro bastante utilizado por projetistas, né? A gente vai ter uma aula especificamente sobre alguns desses padrões, né? E basicamente passou a ser um livro de referência para pessoas que estão desenvolvendo software orientado a objetos. Mas não parou aí, né? Quer dizer, já no ano seguinte, em 94, foi criada uma conferência específica para lidar com esses problemas e soluções chamados padrões, né, em diferentes áreas. E aí não se falava só na questão do projeto, e aí no caso os padrões de projeto do Gangle 4 era muito a nível de projeto detalhado, né, mas se partiu para olhar para padrões no sentido de padrões arquiteturais, né, num nível mais alto. A gente também vai ter uma aula especificamente falando sobre projetos arquiteturais, né, e a nível de análise também, né, dentre outras aplicações que a gente vai ver aqui, outras além dessa. Então, esses são os principais, né, que seriam o padrão de projeto, o padrão arquitetural, a proposta foi do Bushman em 96, e os padrões de análise que são do Fowler em 97, né, que está um pouquinho do histórico dos principais movimentos em relação à adoção desse conceito de padrão, né, mas a gente vai ver que existem outros. Bom, além do padrão, que seria uma solução e um problema associado, ou vice-versa, né, melhor colocando, né, um problema e a solução associada, surgiu o conceito de sistema de padrão. Um padrão sozinho, ele não faz muita coisa, né, mas um conjunto de padrões que dizem respeito ao mesmo domínio de aplicação, por exemplo, passa a ser chamado de um sistema de padrões. Então, um sistema de padrões, em alguns autores chamavam até linguagens de padrões, mas na verdade a gente não gosta muito de usar a palavra linguagem porque se confunde com uma linguagem de programação, né? Mas essa ideia de um conjunto de padrões que descrevem soluções para problemas dentro de uma determinada área, dentro de uma determinada aplicação, passou a ser chamada então sistemas de padrões, né? E aí, como eu vinha dizendo, existem várias aplicações para esses conceitos. Dentre eles, que eu não tinha colocado também como um principal, mas foi bastante difundido no início, era a ideia de você usar padrões que se repetiam na gerência e planejamento de processo. Então, seria mais no nível gerencial, não tanto de desenvolvimento, você também poder documentar
uma série de situações que acontecem no dia a dia de desenvolvimento de projetos, na gerência especificamente de projetos, e você poder descrevê-las através dessa estrutura, então, desse conceito que seria de padrões, né? E fora isso, que a gente vai explorar mais aqui no curso, as aplicações em análise, em projeto e em programação, né? Além de outras tantas que a gente poderia colocar aqui. Então, a nível de definição, né, já que hoje a gente só vai colocar mais o conceito, né, o Fowler definiu um padrão de análise como sendo um grupo de conceitos que representam uma construção comum na modelagem de negócio. Pode ser relevante a apenas um domínio ou envolver diversos domínios. O que o Fowler queria aqui fazer? Ele pegou algumas áreas do tipo telecomunicações, né, gerência de recursos, e percebeu que dentro de uma área de aplicação você tem uma série de soluções aí a nível de modelagem que se repetem para a solução de um dado problema. Então, vamos supor que naquele conceito de reutilização, que a gente quer aproveitar o máximo que a gente já fez no passado para o desenvolvimento do nosso software, você imaginar modelos de alto nível, portanto genéricos o suficiente para serem adaptados, que vão descrever determinadas situações para você, né, e o que seria a melhor solução de modelagem para aquele problema. Então, nesse sentido, ele construiu vários padrões, aí no caso, um sistema de padrões para determinadas áreas, ou como ele diz mesmo, às vezes para grupos de domínios, né, onde você teria, então, descrito num livro uma série de metamodelos que podem ser reutilizados em aplicações específicas, né? Então, dessa forma, o livro do Fowler começou a ser muito divulgado, principalmente para os analistas de sistemas, no sentido de achar determinadas construções ali de modelos que são repetidamente utilizadas e, portanto, acabam ficando como boas soluções de modelagem para aquele problema. É claro que depois a gente vai ver que existe o contrário também, né? Soluções que a gente começa a perceber que são ruins e que, portanto, devem ser evitadas. Aqui a gente quer mostrar o que é bom, o que deve ser aprendido, o que deve ser aplicado ao longo do desenvolvimento de software, no nível de análise, no nível conceitual, no nível de negócio. Já descendo para o nível de projeto, né, inicialmente a gente percebe que existem basicamente duas fases no projeto, né? Uma fase onde você está tentando enxergar a estrutura geral do seu software, né? E, portanto, você está estabelecendo, mesmo que você não saiba, esse conceito de arquitetura, né, que a gente vai explorar, mas que, no fundo, seriam blocos, né, de funcionalidades com um interrelacionamento entre eles. Por mais que você não pense que está fazendo essa atividade, quando você está bolando um projeto, no fundo o que você está bolando inicialmente é o projeto arquitetural. Depois é que a gente tem condições de descer num nível mais baixo e fazer o detalhamento dele, né? Então, seguindo a mesma ideia, né, de que a gente pode olhar para os diversos projetos de software, dado, por exemplo, determinados domínios de aplicação, e perceber que a estrutura geral dessas aplicações, elas se repetem muito, né? E não só elas se repetem, como elas parecem obedecer um certo estilo, um certo padrão arquitetural. Então, o Bushman define, e aí, de novo, lança um livro com diversos deles, né, o que seria o conceito de padrão arquitetural, que está aqui colocado. Ele expressaria uma estrutura de organização de sistemas, que ele chama de fundamental, que provê um conjunto pré-definido de subsistemas, especifica suas responsabilidades e inclui regras e guias para organizar seus relacionamentos. É exatamente a ideia de você ter blocos, né, e você ter ligações entre eles e você, num primeiro momento, até pensando naquele conceito de abstração, né, enxergar o todo, enxergar a interação das partes, para depois entrar dentro de cada uma dessas partes e detalhar, então, num nível que você vai ser, que obviamente vai ser necessário para você poder chegar na codificação, né? Então, a gente vai ter uma aula especificamente sobre o que é uma arquitetura e o que são esses estilos arquiteturais, mas é interessante já colocar que todas essas ideias seguem
esse conceito do que seria um padrão repetível e reutilizável. Bom, e finalmente a gente chega nos padrões de projeto, né, que são os tais propostos lá pelo grupo dos 4, né, o Gang of Four, cuja definição seria: padrões de projeto identificam, nomeiam e abstraem temas comuns em projeto orientado a objetos. E aqui projeto detalhado, né? Dessa forma, provém um vocabulário comum para discutir projetos, ajudando a explorar alternativas e encontrar soluções. O que o Gama aqui, o grupo do Gama, ressalta, que o que é interessante no padrão é que, dado esse par problema-solução, você normalmente dá um nome para esse par. E esse nome, inclusive, é muito importante que seja bem dado, né? Porque a partir desse nome você cria quase que uma cultura, um vocabulário onde os próprios desenvolvedores de software vão passar a usar aquele nome. Hoje em dia é muito comum a gente usar os nomes aqui desses padrões de projeto, quando a gente está discutindo um projeto, né? Os desenvolvedores falam: aqui eu vou botar um singleton, não, aqui eu vou colocar um decorator, não, aqui eu vou colocar... E automaticamente, só pelo nome, os desenvolvedores fazem a ligação do que é que está se falando, né? Desse conjunto de classes, de objetos que juntos vão estar solucionando aquele problema. Então, nessa definição se destaca muito isso, quer dizer, no fundo, o que é importante, além da transferência do conhecimento nessa questão do padrão, é você construir esse vocabulário comum, seja na área de projeto, seja na área de análise, seja no projeto arquitetônico também, né? A gente poder, então, analisar alternativas e discutir isso naturalmente, né? Daí a importância de se ter um nome bem dado para esse par de problema-solução, né? É interessante lembrar, quer dizer, como eu coloquei, surge então, desde o início, uma conferência específica para propostas de novos padrões, né? Os padrões que estão descritos nesses livros são padrões, digamos, de referência, de base, mas eles não param aí, né? Hoje essa comunidade de padrões que está envolta nessa conferência PLOP, né, que hoje já não está só nos Estados Unidos, está na Europa, está aqui na América Latina também, eles têm sites específicos que disponibilizam uma biblioteca enorme desses padrões, né? Então, no fundo, os livros são a ponte, digamos, a parte de referência para então depois a gente explorar cada vez mais e propor novos padrões, né? Claro que existe toda uma técnica para a escrita desses padrões, de como é que você deve descrevê-los, etc. e tal, mas não quer dizer que somente os que estão ali descritos no livro sejam os padrões usuais e que podem ser reutilizados, né? A ideia é que, de novo, a gente tenha um conceito que pode ser adotado por diversas pessoas, diversas comunidades, e que esse conhecimento sobre desenvolvimento de software possa crescer cada vez mais. Bom, como eu disse, existe a contrapartida, né? Da mesma forma que a gente quer ensinar coisas que já se mostraram no passado, que são úteis e que se mostram boas modelagens ou boas codificações, etc. e tal, né? Que você propague isso, mas existe também uma série de contra-exemplos, aquilo que a gente já experimentou no passado e já percebeu que nos deu muito trabalho, muita dificuldade, seja na manutenção, seja na evolução, né? Então, um outro grupo de pesquisadores, aqui eu coloquei o Brown, né, já no início já percebeu que existia essa contrapartida, né, quer dizer, não existe só os padrões, existem os que ele chamou de antipadrões, né, aquilo que você deve evitar. Normalmente um antipadrão está associado a um padrão, né, para eu evitar aquele tipo de construção, eu posso ter um outro tipo de construção mais adequada. Então, a definição que o Brown coloca aqui seria uma solução para um problema recorrente que gera consequências negativas para um projeto. Portanto, você deve evitá-lo, né? Então, um antipadrão pode resultar na falta de conhecimento de uma solução melhor, ou ainda da aplicação de um padrão no contexto errado, que é outro ponto muito comum de acontecer. Quer dizer, na ânsia de você, quando está aprendendo aos padrões,
você aplica e tentar aplicar de qualquer forma. Então, aqui ele coloca um antipadrão, e aí já tem alguns deles catalogados, é justamente o inverso, é você ter tentado aplicar algo que seria uma boa solução, mas que você cometeu algum erro e que, portanto, a gente já sabe que aquele tipo de erro, por exemplo, é comum, né? Vários iniciantes tendem a cometer aquele erro. Então, você cataloga isso também, né? De novo, a ideia de você catalogar esses antipadrões é que você tenha também nomes que já te digam, não, mas aqui é um caso típico do antipadrão XPTO, né? Então, é também um conceito útil, embora, digamos, no dia a dia, a literatura tem explorado muito a questão do antipadrão, mas no dia a dia as pessoas estão mais focadas na questão do padrão, né? De reforçar as boas práticas e não tanto listar as coisas que seriam negativas. Mas do ponto de vista de desenvolvimento de software, as duas partes são igualmente importantes. Nesse curso nós não vamos explorar tanto os antipadrões, né? Até porque esse próprio conceito de antipadrão sequer está descrito no livro que a gente está usando de base. Mas achei importante trazer exatamente porque a própria comunidade de desenvolvimento de software orientado a objetos trouxe esse conceito também, né? Em contrapartida ao conceito de padrões. Bom, como a gente veio dizendo, padrões nada mais são do que representações de conhecimento sobre desenvolvimento de software que a gente está querendo reproduzir e passar para os outros. Então, no fundo, existem várias formas de você descrever esses padrões. Na literatura, vários autores utilizam diferentes campos, digamos, da estrutura de informação que está descrevendo o padrão, né? Eu trouxe para vocês o que seria básico, né? Quer dizer, essas 4 caixinhas, por mais que os outros autores utilizem, né, quebrem elas em mais pedaços, na verdade elas vão estar sempre presentes, né? A primeira delas diz respeito à identificação do padrão. É o que a gente veio chamando a atenção, do nome do padrão. O quão importante é esse nome para que as pessoas assimilem aquele termo, a solução que eles estão dando para um problema, né? Então, normalmente é uma ou duas palavras que estão descrevendo, de uma forma geral, o que é o problema, o que é a solução e as suas consequências. Depois vem a parte sobre o problema propriamente dito, né? Aqui que vai se descrever exatamente em que contexto aquele padrão é aplicável, né? Aqui é difícil, exatamente para a gente evitar a má aplicação de um padrão, né? A gente deve descrever o melhor possível o que seria o problema que está sendo tratado. Eventualmente, existem padrões que estão associados a esse. Então, em algum momento, a gente pode associar outros tipos de problemas que não especificamente são tratados por esse padrão. Exatamente porque a gente sabe que a aplicação dos padrões, às vezes, é um pouco, né, sensível, enfim, que as pessoas tendem a aplicar de uma forma errada, é preciso a gente descrever isso de uma forma adequada. Depois vem a parte da solução propriamente dita. No nosso curso, a gente vai explorar muito essa solução na forma de um modelo, né? Um modelo orientado a objetos, que seria um modelo a ser adotado ali naquela etapa do projeto. Mas não necessariamente, você pode ter aqui uma descrição de solução mais textual. Por exemplo, nas diversas outras aplicações que a gente falou, por exemplo, na gerência de projetos, né, as pessoas descrevem uma solução em termos mais coloquiais, né? Você não tem um modelo propriamente dito, não é uma solução no sentido, uma solução de modelo, mas uma solução descrita da mesma forma que o problema foi descrito. E, finalmente, a gente tem o bloco das consequências, que seria, tá bom, dado que eu adoto esse padrão, será que existe algum resultado esperado? Né? E os trade-offs, e os comprometimentos, né? Será que existe alguma consequência na adoção daquele padrão? Pode ser que existam padrões onde, ao ser adotados, eles precisem de outros para completar a solução. Então, é aqui nesse campo, em diversos campos, que o autor de um padrão, né, e ao autor de um padrão a gente viu que podem ser aqueles livros que a gente listou aqui, mas podem ser novos padrões
que você perceba que existem soluções específicas para problemas que se repetem, né? Então, as tais conferências da PLOP, no fundo, elas se propõem a isso, a catalogar essas diversas soluções, obviamente respeitando uma certa descrição, para que as pessoas possam entender qual é o problema que se quer resolver, qual é a solução a ser adotada e suas possíveis consequências. De uma maneira geral, só para vocês verem como é que esse conceito de padrão surge, né? Vários autores, enfim, várias pessoas que estão trabalhando com o desenvolvimento de software, dentre elas nós mesmos na universidade, né? Percebemos que esse conceito de padrão ele é facilmente adaptado ou trazido para diversas soluções de problemas no desenvolvimento de software. Então, eu trouxe aqui alguns, obviamente a gente não vai entrar no detalhe, mas mais para vocês perceberem a variedade de possibilidades da gente usar o mesmo conceito para a solução de problemas completamente distintos, né? Então, a gente vai falar aqui desde a questão da documentação de artefatos, né? E aí, especialmente, a gente está interessado nos artefatos reutilizáveis, né? Que é esse conhecimento reutilizável, até a possibilidade de construção de ferramentas que nos apoiem, que nos ajudem a encontrar esses padrões dentro do sistema que a gente está desenvolvendo ou nos ajudar a construir novos sistemas. Então, na documentação de artefatos, os objetivos que a gente tem aqui seria definir uma estrutura de dados. Lembra que a gente acabou de falar aqui que para descrever um padrão eu tenho uma estrutura basicamente daqueles 4 itens, né, que não deixa de ser uma estrutura de dados, né, que são necessários para descrever um artefato, né. No caso aqui eu estou falando de um artefato reutilizável. Lembra que lá na nossa aula de reutilização a gente vinha falando de 2 mundos, né, o desenvolvedor que desenvolve o artefato reutilizável, né, que a gente chamava o desenvolvimento para reutilização, até as pessoas que estão consumindo efetivamente aquele artefato, que, portanto, a gente falava, então, no termo de desenvolvimento com reutilização. Nota que o que a gente está querendo fazer aqui é prover informações adequadas, né? E aí, num primeiro momento, é o criador desse artefato que está provendo essas informações, né? Para depois um utilizador poder reutilizar da melhor forma possível. Então, seja qual for o artefato que você quer colocar numa biblioteca de componentes ou de artefatos reutilizáveis, você pode usar essa estrutura, né? E aí existem várias propostas, eu vou mostrar aqui uma proposta, onde você descreve informações necessárias para que um possível futuro reutilizador, né, utilize na hora de fazer a reutilização daquele artefato. Então, dessa forma, a gente está apoiando essa atividade que a gente chama de empacotamento, a gente está preparando o artefato para colocar na biblioteca, e, por outro lado, está apoiando também, ajudando a atividade de avaliação de quem vai utilizar. Porque, dado que ele procurou numa base possibilidades de reutilização, ele precisa avaliar até que ponto aquele artefato vai atender aos requisitos dele, né, a solicitação inicial. Então, é através dessas informações também que o reutilizador vai poder decidir, né, e anotar, então, determinadas características que aquele componente traz, que aquele artefato traz. E nessa solução específica que eu vou mostrar para vocês, a proposta foi usar as tecnologias de hipermídia, né, que são também bastante usadas, bastante interessantes para uma documentação não tanto só textual, mas você poder usar vídeo, você poder usar outras mídias, né, som, imagens, né, que, de certa forma, dão um sentimento, pelo menos, de interatividade, né? Quer dizer, a pessoa que está tentando entender aquele documento, ele pode navegar, na medida da necessidade dele, nas diversas mídias, nas diversas informações que ali se encontram. Então, a proposta que, nesse caso específico, foi dada, né, é você ter, para cada artefato, um nome, né, possíveis sinônimos. Isso também é muito comum, quer dizer, esse nome, por melhor que você consiga dar um nome para um padrão, ou no caso aqui para um artefato, né, existem outros nomes que possivelmente outras pessoas vão fazer a ligação. Então, é interessante, talvez, você ter um detalhamento do nome falando sobre sinônimos.
É importante você dizer, quer dizer, no contexto desse artefato, qual é o grau de granularidade. Eu estou falando de um artefato classe, eu estou falando de um artefato um pacote, ou eu estou falando de um artefato um framework, né? E fora isso, você pode ter relações entre esse artefato. Quer dizer, será que tem alguém no conceito da herança, né, acima desse artefato que possivelmente eu tenha que carregar junto comigo, né, que é o conceito de generalização, que a gente está chamando aqui de um super artefato. Existem especializações desse artefato que possivelmente eu vou ter que levar comigo também, que a gente está chamando aqui de subartefato, né? Qual é o propósito desse artefato, né? Uma descrição sobre para que ele serve, né? Nota que essas informações, né, claramente estão no contexto daquele primeiro bloco de informação, né, e no segundo, onde eu tenho lá a descrição do problema, né, mas ainda não tem propriamente o artefato. O contexto, então, né, mais ainda até do que os anteriores, né, que na verdade na descrição do componente do artefato você já pode ter colocado alguma coisa sobre o que é o artefato, mas aqui a gente tenta retratar em que contexto aquele artefato foi previsto, pelo menos, né, pode ser aplicado, qual é o domínio de aplicação, que outros projetos, né, que os usos conhecidos, né, a gente tem para dar para dar informações sobre como aplicar esse artefato numa nova situação, num novo projeto, né? Então estaria bem naquela linha em que contexto se aplica aquela solução. E a solução propriamente dita, né? Aqui sim, eu vou ter o meu modelo O, no caso aqui a gente estava pensando também em artefatos da orientação a objetos, né? Então, o modelo propriamente dito que caracteriza aquela solução que você está propondo, e mais do que isso, quer dizer, algumas informações sobre implementação, quer dizer, em que linguagem aquele artefato foi criado, qual é a plataforma. Nota que quando a gente está falando de padrões de projeto, não necessariamente você tem um exemplo de código associado, né? A gente costuma dizer, o padrão de projeto ele deve ser geral o suficiente para ser implementado em diferentes linguagens de programação. No caso aqui, a aplicação que a gente está fazendo desse conceito é mais de um artefato que já existe, que possivelmente já foi codificado. Então a gente está usando aquela estrutura de padrão, né? No fundo não é um padrão propriamente dito, a gente está usando a estrutura de padrão para documentar um artefato que existe. E aqui sim eu tenho um código já criado, né? Possivelmente lá na linguagem que eu estabeleci, C++, ou Smalltalk, ou o que valha, né? Fora isso, eu posso até ter um indicador de qualidade, no seguinte sentido, quando eu boto lá na minha base de artefatos reutilizáveis, eu posso indicar um nível de qualidade. Olha, isso aqui já foi previamente testado, já tem lá um certificado de qualidade. Ou não, isso aqui eu acabei de criar, ainda está num nível ainda de trial, por exemplo, né? Mas eu posso também detalhar com que consequências, né? Dado que eu vou adotar aquela solução, que possíveis consequências eu posso esperar para ter, né? Se a gente bota aqui até um exemplinho do remédio, né? Que não deixa de ser, né, uma solução para um problema específico, em que se você olhar na bula do remédio, tem sempre algumas possíveis consequências. Olha, isso aqui resolve a sua dor de cabeça, mas, por outro lado, pode te dar uma gastrite, né? Quer dizer, é algo que você deve saber antes de usar, né? Nada que comprometa o seu uso, já que você quer resolver o problema da dor de cabeça. Mas é importante saber que possíveis consequências vão ter. É claro que em software o mal não é tanto, né? Mas de certa forma é importante você detalhar que outras coisas acontecem dado que aquela solução foi adotada. E, finalmente, o que a gente chamou de artefatos relacionados, né? É você poder ter ponteiros para diversos artefatos que parecem resolver o mesmo problema, mas possivelmente não resolve exatamente o que você quer. Ou não, ao contrário, você está com um artefato na mão e aqui você vai ter uma dica de outras possibilidades. Talvez o que você esteja procurando não seja aquilo, né? É claro que, nota, quando você está criando o artefato, você vai
colocar essas informações em cima da informação que você tem. Na medida em que você vai usando, pode ser que essas informações venham a ser melhoradas, refinadas, né? Além de outros tipos de relacionamento que aquele artefato tem com possivelmente outros, né? Relações de composição, relações de colaboração, né? Ou relações de similaridade ou versão anterior, né? Só para vocês concretizarem um pouco mais, se vocês clicarem nesse botão de exemplo, vocês vão ter um exemplo na área de ambiente de desenvolvimento de software, né? Uma documentação sobre um framework que se propõe a ajudar, a apoiar a construção de ambientes de desenvolvimento de software de uma maneira geral, né? Então, você tem uma estrutura básica, a gente descreve, então, com essas diversas informações para que serve aquele framework e coloca na base. A ideia, então, depois é que quem vai reutilizar possa ter aquela informação de uma maneira mais multimídia possível, né? Se quiser botar um vídeo, se quiser botar um som explicando, né, as funcionalidades do framework, etc. e tal, você teria uma estrutura similar a essa para ser adotada. Nota, essa é uma aplicabilidade da estruturação dos padrões, né? Não necessariamente eu estou dizendo aqui que esse artefato é um padrão, ele pode até vir a ser um, né? Mas não necessariamente. Bom, da mesma forma, a gente percebeu que a definição de processos, né, um processo de desenvolvimento de software, na verdade o que a gente ensina muito não deixam de ser o que a gente costuma chamar de frameworks de processo, né? Quer dizer, uma estrutura de processo que na verdade não estabelece o seu processo especificamente que você vai adotar. No fundo, deveria existir uma atividade que um gerente normalmente deveria fazer, que era estabelecer, né, dentro dessas boas práticas de desenvolvimento de software, o que efetivamente vai ser adotado por aquela equipe. E, portanto, quais as atividades específicas que aquela equipe vai reproduzir naquele projeto, né? É claro que a atividade de definição de processos, ela é uma atividade que demanda muito conhecimento sobre desenvolvimento de software, né? E nem sempre o analista de sistemas ou o gerente lá do projeto tem esse conhecimento. Então, qual foi a ideia aqui? De novo, a gente aproveitar essa representação de padrões, né, para representar conhecimento sobre processos, para mostrar para aqueles gerentes mais novatos que situações acontecem normalmente quando eu estou definindo um processo e que possíveis soluções eu poderia dar, né? Então, o objetivo aqui é usar esse contexto aí, essa estrutura de padrões para representar processos de desenvolvimento, disponibilizando assim esse conhecimento que poucos têm, né, sobre como construir, como estabelecer e como gerenciar processos, né? Aqui a gente tem uma descrição geral, que a gente começa a falar muito do conceito de um processo padrão, né? É um esqueleto de processo que contém diversas atividades, né? E você pode, inclusive, combinar essas atividades para criar o seu processo. Mas pode ser que na hora de combinar determinadas atividades, você tem que tomar determinados cuidados. E através desses padrões, a gente consegue descrever que situações podem acontecer e que outras que não seria desejável, digamos assim. Dessa forma, a gente constrói uma ponte entre o que é a descrição propriamente do processo e o processo, efetivamente, que deve ser executado. Só para dar uma ideia, aqui do lado esquerdo dessa figura, a gente tem exemplos do que seriam esses padrões de processo, e aí a gente separa em dois tipos de padrões, né? Tem a ideia do padrão de processo e o padrão de atividade, né? O padrão de processo estaria mostrando processos de uma maneira geral, então eu poderia colocar processos interativos, processos em cascata, né? Seria uma solução geral para os diversos modelos, tipos de processos de desenvolvimento de software que a gente tem, e abaixo deles a gente teria os padrões de atividade, quer dizer, que atividades comporiam aquele processo especificamente. Nota que eu posso ter uma atividade aqui de análise, que está envolvida em diferentes padrões de processo.
Eu tenho uma análise tanto no modelo interativo, no processo interativo, como eu tenho análise no processo em cascata, por exemplo. Né? Então, cada padrão descreveria uma atividade específica e como esse padrão de processo, de uma maneira geral, descreveria qual vai ser a ligação, né, o relacionamento das diversas atividades dentro daquele padrão de processo. Nota que esse lado esquerdo todo é toda uma descrição, é todo o conhecimento que eu preciso para criar o meu processo propriamente dito. Então, alguém mais experiente constrói esses padrões de processo, esses padrões de atividade, e depois um gerente especificamente de um projeto vai lá, olhando essa informação, vai quase que de novo aquele conceito que a gente estava passando na aula de reutilização, vai fazendo um recorte do que ele precisa e vai instanciando e vai criando o seu processo específico, que é o que está representado do lado direito. Né? A partir dessa mesma representação desses processos, dessas atividades, eu posso criar, né, diferentes instanciações, diferentes adaptações daquele conhecimento, porque vai depender do projeto especificamente que eu estou cuidando. Aqui é só para vocês verem que a gente pode construir ferramentas que apoiam essa atividade. Né? Então, aqui está a carinha de uma ferramenta que na época a gente construiu, onde, de novo, o lado esquerdo, ele me mostra muito as atividades de uma maneira mais da relação entre elas, né? E se eu clico em cada uma dessas bolinhas, né, eu tenho uma descrição, e aí da forma que um padrão coloca, né? Não está dando muito para vocês lerem aqui, mas no fundo existe um nome, existe um contexto, né? Existem ferramentas que estariam associadas a essa atividade, a atividade propriamente dita. Né? Então a gente estaria colocando no formato de padrões informações sobre desenvolvimento de software, processos de desenvolvimento de software de uma maneira geral. E isso estaria te apoiando a criação de um ambiente específico onde um determinado processo que foi estabelecido pudesse ser seguido, né? Pudesse ser desenvolvido. Uma outra aplicação desse conceito de padrões, ou do formato de padrões, é na área de engenharia de domínio, que a gente viu na aula de reutilização. No nosso ponto de vista, um padrão de domínio poderia ser a descrição de um conceito ou de uma funcionalidade, né, presente num domínio de aplicação. O que a gente quer colocar aqui é traduzir no nível de abstração suficiente, né, o que seria aquela prática da engenharia de domínio. Né, já que no primeiro momento a gente vai ter que descrever um domínio com características, né, de altíssimo nível, a ideia é que eu possa descrever essa característica de altíssimo nível com um mínimo de detalhamento. Né? A gente aqui estaria querendo representar, então, ou documentar essas características de domínio. Se a gente olhar para a figura, fica mais fácil perceber, né, que num primeiro momento, então, a gente teria o que a gente está chamando aqui desse modelo de características, que são informações, características gerais sobre o domínio do problema, né, onde a gente vai, num dado domínio, por exemplo, aqui é um domínio de processamento legislativo, né, estabelecer que existe uma característica, um conceito que se chama emenda, e eu não faço a menor ideia do que seja uma emenda. Então, através de uma descrição do tipo um padrão, eu poder saber exatamente o que vem a ser uma emenda. Né? Ou do outro lado, né? Um padrão de análise que me apoie a saber o que é a apresentação de uma proposição dentro desse domínio legislativo. Né? Depois desse nível mais alto de informação é que eu vou descer então para o que eu normalmente lido, né? Que são os casos de uso, os modelos orientados a objetos, tipo modelo de classes, modelos de sequência, etc. e tal. Mas a minha preocupação é aqui determinar que conhecimento eu tenho sobre esses conceitos de altíssimo nível, né, que estaria nesse nível conceitual e nesse nível de atividade. Então, aqui está um exemplo, né, onde eu estou falando sobre um projeto, né, onde eu digo sinônimos para esse projeto, que aqui no caso é um projeto legislativo, né. Então, eu tenho sinônimos do tipo, é um novo projeto, é uma proposição de projeto,
né? O tipo de conceito, quer dizer, eu estou falando de um conceito no nível conceitual, ou é uma entidade, ou é uma atividade, né? O nível de abstração, ele é concreto ou ele é abstrato? Que fontes de informação eu posso ter sobre esse conceito, né? No caso aqui, um projeto interno de uma Câmara Legislativa, então as fontes que eu tenho é a própria Câmara Legislativa, né? Eu tenho uma série de informações que eu poderia utilizar para saber o que se trata efetivamente um projeto, um novo projeto. Lá no final, se a gente perceber, né, existem inclusive os próprios casos de uso que descrevem esse conceito, né, que é aquele relacionamento que a gente tinha do nível mais abstrato para o nível mais baixo. Nota que nada mais do que é um padrão de domínio, é uma informação, é um conjunto de informações que me tratam não só do nome e da identificação dele, como que problema ele quer resolver e que solução eu estou dando, né? Efetivamente, quais são os casos de uso que solucionam aquele problema, né? Então, mais um exemplo de aplicação dessa coisa de padrão num contexto completamente diferente do que a gente vinha falando. Outro exemplo, na atividade de gerência de projeto, né, a possibilidade de você ter pessoas mais experientes, gerentes mais experientes, descrevendo questões relacionadas a riscos em projetos de software. Existem vários riscos que, dependendo do domínio de aplicação que você está atuando, que eles se repetem muito comumente, né? E normalmente, quer dizer, um bom gerente deveria fazer planos de contingência, né? Soluções que você poderia dar caso aquele problema aconteça. Então, nada mais natural para pensar de novo aplicar o conceito de padrão para descrever esse conhecimento sobre risco, né? Para que eu possa fazer uma gerência de risco. Então, a ideia aqui é descrever diversos cenários, possivelmente problemáticos, né? E que soluções eu estaria dando para solucionar aquele problema. Então, eu estaria documentando os meus riscos através de padrões, para que eu possa reutilizar. Aqui está um modelinho, na parte de baixo a gente vê essa visão, né, da gerente, que seria a gerente mais sênior, né, estabelecendo uma série desses cenários, que são essas caixinhas que a gente está vendo aqui, e que estariam sendo organizados num repositório de conhecimento sobre esses cenários, né. O que é interessante aqui é que, através da combinação desses cenários, desses riscos, é possível, através de um ambiente de simulação, perceber de antemão, antes dele acontecer, que possíveis consequências eu teria se aquele cenário acontecesse, né? Dando, inclusive, uma ferramenta importantíssima para treinamento, né, de novos gerentes. Aí o gerente de projeto, que está lá em cima, ele poderia, a partir da combinação, né, da recuperação desses cenários, fazer a combinação que ele acha que seria adequada para uma situação que ele quer verificar, né, e perceber que determinadas consequências seriam muito indesejáveis para o projeto dele. E, portanto, ele poderia experimentar, então, novas soluções, novos planos de contingência, para que ele pudesse sair com uma solução mais adequada para o projeto dele, né? É claro que toda essa parafernália envolve uma série de ferramentas e de software aqui que estaria por trás, que obviamente não estaria entrando no detalhe. O que é importante a gente perceber aqui é que a forma de representação de padrões pode apoiar diferentes atividades e, portanto, diferentes maneiras de se reutilizar conhecimento. Aqui está o exemplo que a gente usou para representar esses padrões de risco, né? Então, eu tenho uma identificação, eu tenho um mecanismo de identificação, se é através de questionário, se é através, né, como é que eu cheguei a esse cenário problemático, né? Foi um questionário, foram casos desconhecidos, né? E depois detalhar as estratégias de contenção ou de contingência para evitar aquele problema, né?
Quer dizer, uma eu vou tentar minimizar e na outra eu vou, bom, dado o que aconteceu, o que fazer? Que alternativas eu teria para não resultar nos impactos indesejados, né? E, finalmente, eu posso também ter o conceito de padrões relacionados, né? Pode ser que esse cenário tenha um cenário um pouco diferente, mas que, de certa forma, está relacionado a esse que eu estou olhando agora, né? Aqui tem uma estrutura possível, é uma proposta, né, para a gente representar riscos de projeto de software, né, numa estrutura onde eu estou tentando passar o conhecimento de alguém mais sênior para alguém que está começando a lidar com essas questões agora. Uma outra aplicação bastante difundida e, portanto, na literatura a gente começou a encontrar diversas ferramentas que se propunham a fazer isso, e é uma aplicação, digamos, óbvia desse conceito, é a possibilidade de você ter uma ferramenta de desenvolvimento de software, né, uma case, onde você está desenvolvendo seu software, está desenvolvendo seu modelo, e você ser capaz de, ao longo do desenvolvimento, detectar, por exemplo, os tais antipadrões. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, a ferramenta me avisa, né? Ela tem uma base, normalmente, de antipadrões e padrões que ela conhece, portanto, ela é capaz de detectar determinados antipadrões e te sugerir uma solução boa, né? Ou não, ou você mesmo já quer fazer direitinho, já tem uma série de padrões catalogados, você pode pegar a partir da navegação desse catálogo de padrões e querer instanciar isso na sua aplicação. Como a gente veio falando, é conhecimento que você tem acoplado, no caso aqui, acoplado a uma ferramenta case, que ali online, enquanto a coisa está acontecendo, ela é capaz de detectar, né? Como é que esse mecanismo de detecção não vem ao caso aqui, mas existem vários deles, entre eles a própria utilização de linguagens lógicas que são capazes de detectar isso facilmente através de exemplos que você dê para ela do que você quer detectar, né? Da formação de classes e de relacionamentos que você quer detectar. Então, a ideia aqui é poder identificar os padrões, né, e antipadrões que estão no seu projeto e que, portanto, você pode documentar melhor o seu projeto, você pode fazer um projeto mais bem feito, né, seguindo a esse conhecimento que já está disponível. Aqui é só um exemplinho de uma tela que na época foi criada, né, onde você tem todo um catálogo de informações com as diversas, né, desde a determinação do problema até a solução e padrões relacionados, né, cada abinha dessa tem um tipo de informação, não só sobre os padrões, como também sobre os antipadrões, né, e aqui na detecção dos antipadrões você pode ter uma aba dando informações sobre os padrões relacionados àquele antipadrão. Até para você, dado que a ferramenta identificou para você uma situação indesejada, se você quer uma solução desejada, então você poder ter o caminho direto através dessas informações colocadas na ferramenta. E, finalmente, a ideia do que a gente está chamando aqui de seleção de padrões arquiteturais, né? Aqui já é uma outra ferramenta que, dado que eu conheço os padrões arquiteturais, por exemplo, do Bushman, né, e sou capaz também de colocar na minha ferramenta esses padrões, né, será que eu conseguiria arrumar uma forma de detectar que determinadas situações desejadas podem ser levadas por determinados padrões arquiteturais? O que eu estou dizendo especificamente aqui? A gente vai ver na aula de padrões arquiteturais, mas só para adiantar, que determinados estilos, né, do tipo uma arquitetura em camadas, a gente já sabe pelo conhecimento de desenvolvimento de software que a arquitetura em camadas pode me trazer problemas de desempenho, por exemplo. É uma arquitetura muito flexível, mas muitas vezes é difícil de se garantir uma performance boa, um desempenho bom. Então, para isso, a ideia aqui é você ter uma ferramenta que eu possa determinar quais são os critérios de qualidade que eu espero para o meu projeto e que ela possa, de uma outra maneira, me dar que possíveis padrões arquiteturais eu deveria adotar naquela minha solução.
no fundo, é ter uma parte onde você diz, olha, o padrão arquitetural XYZ, aqui a gente botou o MVC, né, que é o Model View Controller, a gente vai ver o que é isso. Ele me traz, através da literatura, que é o que eu conheço, né, uma série de características, né, do tipo a funcionalidade de interoperabilidade, eu não conheço tanto, mas o controle de acesso, por exemplo, eu sei que ele é muito bom. Né? Então eu marco, num primeiro momento, dentro dos padrões arquiteturais, que características de qualidade eu conheço do uso ou da literatura, esse padrão arquitetural tem. E cadastro isso, coloco isso dentro da minha base. E do outro lado, eu vou dizer o que eu estou procurando para o meu projeto específico. Por outro lado, a gente precisa dizer, né, na procura de um padrão arquitetural que a gente esteja procurando, exatamente o que é esperado. Né? Então, por exemplo, aqui está sendo colocado que tanto a interoperabilidade como o controle de acesso é relevante para ele. Mas que, por exemplo, a maturidade é muito importante, o nível de recuperação e a tolerância a falhas é muito importante para ele. Né? Então, através dessas marcações, o que a gente vai tentar fazer, a ferramenta vai tentar fazer, é bater o que está sendo solicitado com todos aqueles padrões que foram cadastrados anteriormente. E ver até que ponto a gente consegue atender da melhor forma possível essas necessidades. A solução, né, que a ferramenta pode trazer é exatamente uma lista, né, ranqueada, inclusive, lá com o número dessa distância, que a gente chama uma distância conceitual entre o que está sendo solicitado e o que efetivamente existe na base. Né? Então, existe um grau aqui de similaridade, onde ele está me dizendo, olha, o padrão arquitetural Python Filters é o melhor para a sua solução. Agora, fora isso, tem o Broker, tem, né, o Blackboard, tem o Microkernel, né, que são os nomes. A gente vai ver que muitos desses nomes são dados em inglês mesmo, até porque os autores escreveram os documentos em inglês, né? Então, por mais que a gente tente traduzir, e algumas pessoas tentam traduzir, a gente acaba guardando mesmo o nome em inglês, que é o que está todo mundo usando e que, enfim, está descrito lá no livro. Bom, essas são algumas aplicações. Obviamente, a gente já percebeu que essa ideia de padrões, né, e essa possibilidade de descrição de padrões, ela é muito rica para aplicação em diferentes situações. Né? Portanto, o que começa a aparecer no horizonte é que padrões, primeiro, é um excelente recurso para se fazer reutilização, né, de software, né, de conhecimento sobre software, de uma maneira geral, e que os padrões de software, eles, de certa forma, entraram na ideia do que vem a ser um processo de desenvolvimento de software ou um método. Por exemplo, se vocês pegarem o livro do Larman descreve uma série desses padrões. Já passou a ser uma riqueza tão grande de poder levar esse conhecimento para pessoas novas, novatos, que já faz parte de um livro-texto a descrição de uma série desses padrões. Né? Dessa forma, sempre com nome, sempre com um problema que está sendo tratado, com a solução propriamente dita. Né? Então, a incorporação de padrões nos métodos de desenvolvimento de software mais recentes demonstra a importância que esses padrões de software começaram a ter dentro da nossa área, como principal motivador a reutilização de conhecimento, seja de projeto, de análise, de gerência de projeto, enfim, todos os exemplos que a gente viu na aula de hoje. Existem vários livros sobre o tema. Né? Como eu disse, no livro mesmo da gente, que está sendo adotado, praticamente a gente tem uma seção que fala sobre padrões, dá uma rápida definição sobre padrões. Mas existem vários livros que falam especificamente sobre cada um dos tipos dos padrões que eu mencionei. Seja o livro do Gama, que já tem tradução em português, seja o livro do Bushman, de padrões arquiteturais, ou de análise de padrões, que é o do Fowler. Né? Além disso, ainda eu trouxe uma referência sobre antipadrões, né? Que já não é tão comum assim, mas que existem outros livros de referência também. Todos esses, de novo, vocês não possuem,
mas muitos desses são facilmente referenciados na literatura. E existe a tal conferência PLOP, né, que serve como um grande centro de divulgação do que a gente está falando hoje em dia de padrões de SOP. Então você fica não só restrito aos livros que existem, mas a cada ano diversos autores de padrões estão publicando seus padrões. E no site dessa conferência PLOP, é fácil vocês acharem pela internet, é muito rica as possibilidades de padrões que a gente começa a utilizar na nossa área de SOP. Então é isso por hoje. Obrigada.